bem? Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre o Pandemória. O Pandemória, que é esse joguinho aqui, é um jogo que junta pandemia com memória. Assim, meio óbvio, né? Pandemória. Então, a ideia desse jogo do Pandemória é uma ideia muito similar a um jogo da memória. Então, você vai, né, tirar o Pandemória aqui do seu saquinho, claro. Às vezes é meio apertadinho, aí a memória está aqui. Aqui tem as instruções, então se você tiver alguma dificuldade, é só olhar aqui as instruções. Tranquilo? E aí, o Pandemória é um jogo que ele parece muito com o jogo da memória, mas não é. Por quê? Porque ele é um jogo que, ao invés de você tirar pares, como você tem que tirar no jogo da memória, você tem que tirar tríades, ou seja, 3 cartas. Só que elas não são exatamente iguais, elas são cartas diferentes. Então, veja aqui, por exemplo, essas cartas que têm a ver com água. Então, você tem cartas que elas se parecem, dá para entender que elas são tríades, mas elas não são iguais. Então, como é que você faz para jogar? Primeiro, você tem que arrumar todas as cartas, assim, com essa parte, né? Essa parte para baixo e a imagem para baixo e essa parte aqui para cima. Assim, olha. Com tudo organizado, então você vai tirar, o primeiro jogador tira, quer dizer, vira 3 cartas, né? Então, ele vai virar uma carta aqui, digamos, outra carta aqui e outra carta aqui. Aí, o que ele tem que observar? Ele tem que observar se ele fez uma tríade. O que é uma tríade? São 3 cartas que têm o mesmo tema. A gente vai falar sobre essas tríades daqui a pouco. Essas cartas não têm o mesmo tema. Então, o que o jogador tem que fazer? Ele vai lá e desvira essas cartas, como um jogo da memória tradicional, mas com 3 cartas ao invés de um par. Então, ao fazer isso, ele então passa a sua vez para o próximo jogador, né? E aí, até o momento que tem alguém que vai tirar uma tríade, que vai aprender onde estão as cartas. Então, por exemplo, seguimos aqui, olha só o que vai acontecer. Uma pessoa, um jogador, vai tirar uma tríade. Então, olha só, ele tirou aqui uma tríade. Essa tríade, quer dizer, composta de 3 cartas, ela tem sempre a mesma lógica. Essa aqui é uma tríade sobre a Amazônia. E essas tríades sempre têm essa dinâmica. Essa carta aqui do meio é a carta de como se fosse o cenário que a gente vive atualmente. Então, era um cenário que tem pecuária e tem floresta na Amazônia, as 2 coisas. Se a gente continuar pelo caminho que a gente faz mais do mesmo, a gente vai acabar nesse lugar aqui, onde a gente tem muito mais vacas do que floresta, e a floresta vai minguando e o rebanho vai aumentando. Se a gente caminhar num outro sentido, de maior preservação da floresta, a gente vai ter mais floresta e menos pasto. Então, essa é a ideia. E aí a gente vai falar daqui a pouco de todas as tríades, mas o importante é você saber que aí o jogador que tirou essa tríade, ele guarda essa tríade para ele e ele tem o direito de jogar mais uma vez. Se ele não tirar uma tríade dessa outra vez, ele passa a vez para o seguinte. E ganha quem tiver o maior número de tríades, sabe? Agora vamos ver o que está em jogo nesse jogo. Então, por exemplo, essa tríade aqui, né? Essas 3 cartas, elas formam uma tríade. E o que elas querem dizer? Elas são cartas que falam sobre eventos climáticos extremos. Então, por exemplo, aqui nessa carta aqui, é como a gente vê as coisas, né, no momento. Tem alguns lugares que o nível do mar está aumentando e tal, né? Mas se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo, ou seja, nada para deter a mudança climática e tal, olha o que pode acontecer com mais frequência, né? A gente vai ver cada vez mais eventos extremos se tornando mais comuns e colocando em risco cidades e outras coisas. Se a gente conseguir controlar melhor as nossas emissões,
a gente vai ter muito mais segurança nos ambientes onde a gente vive. Então, essa é uma tríade que fala sobre eventos climáticos extremos. A gente tem também uma tríade que fala sobre a questão da energia. Então, a gente tem aqui 3 cartas. Então, a primeira delas é aquela ideia sempre da situação que a gente vive, né? Do jeito que o cenário está mais ou menos agora. A gente continua tendo uma exploração contínua de combustíveis fósseis, de petróleo, mas a gente já vê surgir algumas alternativas aqui, né? Uma placas solares e tal. Mas se a gente não apostar muito nisso, o que vai acontecer? A gente vai acabar produzindo uma energia que polui o nosso planeta, que acaba com os recursos. Mas se a gente caminhar para um outro sentido, o que a gente vai ver? E aí a gente tem a nossa terceira carta da nossa tríade, onde a gente tem mais energias de fontes renováveis. Então, essa é uma tríade que tem a ver com energia. A gente tem também uma tríade sobre a fauna. A gente viu recentemente nos incêndios do Pantanal como a fauna foi afetada. Então a gente tem aqui essa tríade, cujo no meio aqui é uma situação bem ruim, mas de novo aquela mesma lógica. Então a gente tem aqui uma carta que mostra como é que as coisas estão agora. Se as coisas piorarem e a gente ficar fazendo mais do mesmo, a gente vai acabar numa situação onde a fauna fica extremamente ameaçada, e a gente tem aquela carta onde as coisas parecem melhorar se a gente fizer mais esforços para a conservação do meio ambiente, da fauna, da biodiversidade, que tem mais água e tudo mais. A gente tem também uma tríade sobre o descongelamento das calotas polares e principalmente do Ártico, que está se dando de uma forma extremamente acelerada. Então, de novo, a gente tem aqui 3 cartas. Então, uma é como as coisas... deixa eu ver aqui. Como as coisas estão agora. Mais ou menos assim, a gente já vê algumas coisas descongelando e tal. Mas a situação, se a gente continuar fazendo o mesmo, vai piorar muito e vai haver mais descongelamento, né? A gente está perdendo muito do gelo, principalmente do Ártico. Mas a gente pode caminhar no outro sentido, fazendo com que uma parte dessas calotas polares se preserve se a gente conseguir controlar as nossas emissões de gases de efeito estufa e controlando de alguma forma, não total, mas pelo menos minorando a crise climática. Não dá para falar de meio ambiente mais sem falar de lixo, né? Então a gente também tem uma tríade que trata desse assunto. Aqui a gente pode ver essa nossa tríade. Aí é de novo a mesma ideia. Então aqui nessa carta aqui é a carta que é como as coisas estão agora. A gente joga bastante lixo, o mar está cheio de lixo, a gente tem muito plástico, mas as coisas podem piorar muito se a gente continuar fazendo mais do mesmo. Se a gente caminhar no outro sentido, a gente pode ter uma recuperação da vida silvestre nessas áreas e uma diminuição significativa da quantidade de plástico que a gente joga nos oceanos. A gente falou de fauna, né, e do Pantanal. A gente também tem um conjunto de cartas sobre o Pantanal, que é esse aqui. É uma tríade que mostra as coisas como elas estão agora, que não são muito boas, mas elas podem ainda piorar muito se a gente continuar fazendo mais do mesmo, ou seja, mais a mesma coisa que a gente vem fazendo, que é não dar a menor bola para a questão ambiental nesse país. Mas a gente também pode evoluir para uma situação muito melhor, onde a gente tem um Pantanal muito mais vivo. Isso depende da gente. Então, a gente tem aqui mais essa tríade que fala sobre os caminhos possíveis. Não vamos esquecer que o presente é uma máquina de fazer futuros. É o que a gente faz agora que vai mostrar, vai talhar o que vai ser o nosso futuro. E do Pantanal vamos direto para o Cerrado, que é um bioma
que está sendo extremamente ameaçado, porque a produção agropecuária brasileira ela vem sendo feita em grande parte sobre o cerrado. E como eu costumo dizer que o cerrado é um ambiente azarado, porque você ser um ambiente de savana, num país que tem a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do mundo, e a Amazônia, que é um dos lugares mais exuberantes do mundo, é um azar. Apesar de que o Cerrado é a savana com maior diversidade de árvores do planeta, é um lugar super rico e também muito exuberante em termos de biodiversidade e em termos de comunidades e povos tradicionais que vivem ali. Então a gente também tem uma tríade aqui sobre o Cerrado, nas quais a gente pode ver essa carta, vamos ver as 3 cartas, né? E aí a gente tem essa situação que é como as coisas são hoje. Você tem monoculturas e tem alguns fragmentos de cerrado. Mas a gente pode caminhar num sentido muito ruim, onde a gente não tenha mais cerrado e todo o ambiente natural dessa região se converta em monoculturas. Ou a gente pode caminhar para um ambiente melhor, onde a gente preserva importantes fragmentos do cerrado, mantendo sua biodiversidade, mantendo seus povos e suas comunidades. Cerrado, na cabeça, no coração, na alma. A gente também tem também uma tríade ligada à questão dos recursos hídricos, a questão da água, que aflige todos nós, porque afinal de contas, sem água não vai ter vida nenhuma, né? Então a gente tem aqui uma tríade, né, como sempre, e aí a nossa carta de como a gente está, essa carta aqui, mais ou menos, né? A gente tem pouca água, mas a gente ainda tem água, mas a gente pode caminhar no sentido onde essa água é muito reduzida, pelo desperdício, pelo mau uso, pela contaminação, mas a gente pode caminhar num outro sentido, que depende de cada um de nós, para a gente ter um cenário bem melhor, com bem mais água, com uma preservação dos nossos recursos hídricos. A gente tem a tríade da Amazônia, que a gente já viu ali no jogo, quando a gente estava entendendo como é que joga o jogo, né? Que é uma tríade onde a gente vive esse momento atual, que tem floresta e pecuária, mas que a gente pode caminhar para um cenário bem ruim, cheio de pecuária e nada de floresta, ou, se a gente fizer diferente, um cenário melhor, onde a gente consegue preservar a floresta, sua exuberância, sua biodiversidade, as inúmeras oportunidades que emergem dela, seus povos e tudo mais. Então, essa é a tríade da Amazônia. E por fim, a gente tem a tríade que dá nome a esse jogo. É a tríade da pandemia. Então, a gente tem 3 cartas. Essa aqui é como a situação é agora, com a emergência do coronavírus. A gente tem uma situação que pode ser infinitamente pior se a gente fizer mais do mesmo e não der bola para todos os alertas que estão sendo dados de que a gente vem cozinhando pandemias, à medida que a gente desmata, que a gente promove, por meio da mudança climática, encontros de animais que não se encontravam antes. Então a gente tem uma emergência cada vez maior de novas doenças com potencial pandêmico. Mas a gente também, então, a gente não é refém desse cenário, a gente não precisa viver isso. A gente pode viver para um caminho muito melhor, onde, claro, a gente sempre está sujeito à emergência de novas doenças, mas elas podem ser menos comuns. E isso depende da gente, depende de como a gente lida com a natureza. Não pode perder isso de vista, gente. Muito importante. Enfim, é isso. Esse é o Pandemória. E o que está em jogo desse jogo é tudo isso. Todas as tríades que a gente falou, e a gente podia ter muito mais, mas a verdade é que se a gente tivesse muito mais tríades, ninguém ia conseguir, porque afinal de contas precisa de muita memória para poder jogar o jogo. Mas o que está em jogo nesse jogo é definitivamente o nosso futuro.
como espécie, como humanidade. Muita imunidade e muita resistência para todos nós.